paz, meus irmãos. Chegamos no capítulo 39 desse estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis, onde o protagonista volta a ser o José. Nós fizemos uma pausa no capítulo anterior para destacar uma presepada do Judá, mas daqui em diante o desenrolar da história recai novamente sobre o José. Ou seja, esse capítulo 39 inicia de onde parou o 37. Nós vimos naquela ocasião que o Judá, para livrar o José da morte ao ser lançado numa cova por ele mesmo e seus irmãos, deu a ideia de vender ele para uma caravana de ismaelitas que passava por ali. Eles então compraram José como escravo, revenderam ele no Egito para um capitão da guarda do faraó chamado Potifar. E esse capítulo 39 mostra como foi a estadia do José nessa casa do Potifar. O texto diz que Deus estava com José e por isso tudo, tanto no campo quanto na casa do Potifar, Deus prosperava. O Potifar, que não era bobo nem nada, colocou tudo que ele tinha sob a responsabilidade do José, confiou tudo nas mãos dele. A única preocupação do Potifar era com o que ele ia comer no almoço. No demais, tudo ficou em cargo do José, exceto, é claro, a mulher de Potifar. O único problema é que o texto diz que o José era formoso. Irmão, isso é um problema? No caso do José, sim, foi um grande problema, né? Com o José convivendo o tempo todo ali, a mulher do Potifar cresceu o olho nele e se ofereceu para se deitar com ele. Com certeza isso também não seria um problema para um ímpio, mas para alguém que temia a Deus como José, foi outro grande problema. Essa sedução, esse assédio ocorreu por vários dias, sempre com José resistindo, alegando que não trairia confiança do seu senhor terreno, o Potifar, muito menos pecaria contra o seu senhor celestial, contra o seu Deus. E vendo a mulher que não tinha jeito, num determinado momento em que eles ficaram sozinhos em algum aposento da casa, ela tentou agarrar o José à força mesmo. Ele até correu, mas o seu manto ficou nas mãos da mulher, que começou a gritar como uma doida, dizendo para os homens da casa que vieram ver o que estava acontecendo, que o José tentou agarrá-la à força. Quando Potifar chegou e ficou sabendo, claro, ele ficou enfurecido com José e ordenou que ele fosse lançado na prisão. O capítulo encerra dizendo que na prisão Deus continuou dando graça ao José, dessa vez diante do carcereiro, que assim como Potifar havia feito, colocou tudo em cargo do José, né? Inclusive o cuidado com os demais presos. Esse então foi o resumo desse capítulo 39 de Gênesis. E o que nós podemos extrair de tudo isso para a nossa vida espiritual, irmãos? São várias as lições, né? Eu separei apenas 6 para que o vídeo não fique muito longo. A primeira é que as adversidades surgem mesmo quando andamos de acordo com a vontade de Deus, né? O salmista confirma isso no Salmo 34, versículo 19, dizendo que muitas são as aflições do justo, e é justamente o que estamos vendo acontecer na vida do José. Mesmo com ele andando na linha, de acordo com a vontade de Deus, dando bom testemunho por onde passava, o José foi levado para um lugar que ele não queria, e entrou numa situação que não desejaria para ninguém, né? Então isso é fato, né, irmãos? A vida muitas vezes nos leva a isso e Deus permite sempre com algum propósito. O José foi vendido como escravo e quando tudo parecia melhorar, ele foi caluniado e voltou a estaca zero. E se isso aconteceu com o José, certamente pode acontecer com qualquer um de nós, né? Só que o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, nos anima, dizendo que quando tudo isso acontecer, quando padecermos não como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios, mas quando padecermos injustamente, como cristão, como José padeceu, não devemos nos envergonhar e nem nos entristecer, e sim glorificar a Deus, porque se pelo nome de Cristo nós somos vituperados, nós somos maltratados, somos também bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, assim como Deus estava com José em todo lugar por onde ele passava. Bom, essa então é a primeira lição que aprendemos através da vida do José. As adversidades virão, mesmo estando nós em obediência à palavra de Deus, mas com certeza não estaremos só. Deus estará conosco. A segunda lição
está relacionada a essa primeira. As adversidades não representam a ausência de Deus. Normalmente somos induzidos a pensar que quando está dando tudo certo, né, se melhorar estraga, é porque Deus está presente, né? E quando tudo está dando errado, Deus está ausente. E a vida de José nos ensina que não é bem assim. Podemos ver em José tipo uma roda gigante, uma montanha russa, né? Ora ele estava por cima, ora ele estava por baixo, estava por cima como o filho preferido do Jacó, depois para baixo, numa cova, deu uma pausa lá embaixo, vendido como escravo, voltou a estar por cima como escravo de luxo, novamente foi para baixo na prisão devido a uma calúnia, e depois, mais para frente, ele tornará a ficar por cima, né, como governador do Egito. Enfim, esses são os altos e baixos que a vida oferece. Só que no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 28, diz que Deus é Deus tanto nos montes quanto nos vales também, né? Tem crente que gosta de buscar a Deus nos montes e Deus estará lá. Outros já gostam de buscar a Deus no vale da bênção, né? Deus também estará lá. E há aqueles que acham que não precisa nada disso, né? Basta entrar no quarto, trancar a porta e buscar a Deus em oração e certamente Deus estará lá também, irmãos, vendo em secreto e recompensando, abençoando aqueles que o buscam com o coração quebrantado e contrito. Fato é que Deus sempre estará conosco, né? Quando tudo vai bem e quando tudo vai mal, não será diferente, né? Deus disse através do profeta Isaías que quando nós passarmos pelo fogo ou pelas provas de fogo, o fogo não nos queimará porque o Senhor garante estar conosco, né? Literalmente isso aconteceu com o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. E espiritualmente aconteceu com José. Deus estava com ele nessas provas de fogo e elas não consumiram o José. Ele permaneceu irredutível na fidelidade a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Muitos crentes não são instruídos acerca das crises, das aflições que vão enfrentar com Cristo. E quando elas surgem, a pessoa não suporta e sai da presença de Deus. São as casas edificadas sobre a areia, né? Quando batem os rios e os ventos, que são os problemas, elas vão ao chão e grande é a sua ruína. Já aqueles que são instruídos, que mesmo com Cristo sofrerão perseguições, calúnias, difamações, quando tudo isso bater na porta, esse crente permanece firme, inabalável como uma casa edificada sobre a rocha. E por sinal era isso que mantinha também o apóstolo Paulo de pé nas aflições que ele sofreu por causa do evangelho, né? Ele mesmo disse isso na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E quem que instruiu Paulo acerca disso, irmãos? O próprio Senhor Jesus, né? Ananias, vai, ora por Saulo, porque eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E da mesma forma Jesus instruiu os demais apóstolos e a nós também, né? No mundo vocês terão aflições. Irmãos, nós precisamos ter consciência de uma coisa. Andar com Deus, ou Deus andar conosco, né? Não significa ausência de problemas, mas solução para os problemas que virão, né? Foi assim naquele casamento em Caná da Galileia. Jesus estava ali, mas nem por isso deixou de faltar o vinho. Só que ele foi a solução para esse problema, né? Foi assim também com aqueles discípulos que estavam no barco em meio ao mar revolto, né? Jesus estava ali no barco e foi a solução para a aflição deles. E será assim conosco também, irmãos. O problema é que muitos não ensinam isso nos púlpitos, né? Como que as pessoas ouvirão isso se não há quem pregue, né? Você vê nas fachadas de muitas igrejas o contrário. Entre e pare de sofrer. 12 dias de oração para 12 meses de bênçãos. Certamente o José estava instruído acerca disso, né? Por isso a sua fidelidade não foi abalada pelas circunstâncias. Ele continuou com a mesma fidelidade que ele tinha quando estava na casa do pai, também na cova, na casa do Potifar, na prisão e também lá na frente diante do faraó como governador do Egito. A terceira lição é que Deus está no controle de tudo, né?
E se Deus está no controle de tudo, eu devo ficar em paz, porque fiel é Deus que não permitirá que eu seja tentado acima do que eu possa suportar, né? Antes, com a tentação, dará também o escape. Só que muitas vezes o escape que Deus nos dá é corra, fuja. Paulo disse isso para o jovem Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 22. Timóteo, fuja dos desejos da mocidade. Foi literalmente o que José fez, né? Fugiu da tentação. Só que, irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, Paulo diz que devemos fugir quando o mal é apenas uma aparência, né? Fuja de toda a aparência do mal. Irmãos, certamente a mulher do Potifar já vinha de olho no José, se insinuando para ele há muito tempo, né? E quem sabe o José não pensou, será? Ah, não, deve ser impressão minha, é coisa da minha cabeça. Ali já era uma aparência do mal, irmãos. E José já deveria ter corrido antes, né? Evitado de se aproximar daquela mulher antes que essa aparência se concretizasse como um fato real, conforme aconteceu, né? E da mesma forma também, né? No mesmo sentido, quando João diz na sua carta, vós jovens sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós e com isso vocês já venceram o maligno. Muitas vezes a palavra de Deus que habita em nós também diz, fuja da aparência do mal. Então, vencer o maligno não significa confrontar ele, não significa subestimar ele, mas fugir dele, né? Às vezes o diabo vai fugir de nós, quando nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos a ele, né? Mas muitas vezes nós é quem devemos fugir do diabo. Quarta lição, irmãos, Deus permite as aflições para sairmos do comodismo e assim seu propósito se cumpra totalmente. Talvez o José já estivesse acomodado ou sem esperança alguma de sair da casa do Potifar. Ah, melhor que isso não vai ficar, sou um escravo de luxo, tá bom assim, né? Não estava bom, não. Por isso que Deus permitiu que o José fosse caluniado, preso, porque ele tinha algo muito maior lá na frente para o José. Irmãos, não se contente com bênçãos pela metade, porque Deus quer te abençoar por completo, né? Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Lembram do Jacó, que já estudamos nesse livro de Gênesis? O anjo disse para ele no val do Jaboque, deixa-me ir, porque a alva está chegando, está clareando. O Jacó disse, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Ou seja, está clareando, mas ainda não clareou totalmente. Irmão, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas confundem, né? Interpretam errado o que o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 12, versículo 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Só que o problema aqui não são as coisas altas, mas a ambição. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se Deus tem coisas altas para você, vá em frente. Mas se não é esse o plano de Deus para você, não seja ambicioso, porque a ambição faz a gente usar de meios ilícitos para conseguir algo, né? Acomodai-vos, irmãos, é no sentido de se contentar com o que Deus tem te dado, né? De não querer ir além do limite, da porção que Deus te deu nesta terra. E como saber o que Deus preparou para mim? Fazendo o que está ao meu alcance, né? Sem ambicionar coisas altas. E aquilo que eu conquistar honestamente, me esforçando, estudando, trabalhando, orando, buscando, aquilo que eu conseguir na vida é a porção que Deus me preparou debaixo do sol, né? Bom, vamos para a quinta lição. Deus permite provações para revelar o nosso caráter. Irmãos, com certeza a mulher do Potifar era muito bonita, né? Pela posição dele. Mesmo assim, o José não cedeu aos seus assédios. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que só mantêm a fidelidade a Deus porque até agora não apareceu alguém que tem beleza física, né? Vamos dizer assim. Deixa surgir um violão na frente dele, né? Ou um bombadão na frente dela. E isso não é fidelidade, né? Mas uma máscara de fidelidade. Uma coisa é eu achar uma moeda de R$1 na rua e sair procurando o dono. Outra coisa é eu achar uma maleta com 100 mil euros. Será que eu vou sair procurando o dono? E Deus vai provocar ou permitir situações, irmãos, para que a máscara da fidelidade caia. Claro que não para nos envergonhar, mas que não nos enganemos a nós mesmos, né, com uma falsa fidelidade. Deus quer nos tratar, mas é porque Ele nos ama. Sexta e última lição.
Deus em primeiro lugar. Notem que o José, ele se preocupou em manter a integridade diante do seu senhor terreno, Potifar, em não decepcioná-lo, mas a maior preocupação do José era em não pecar contra Deus, né? Por quê, irmãos? Porque ele sabia que tudo que ele tinha conseguido até ali foi porque Deus estava com ele, né? Ou seja, eu devo valorizar a fonte das bênçãos mais do que as bênçãos, né? O rei Davi também tinha o zelo pela presença de Deus como prioridade. Ele era alguém que tinha tudo na vida, mas a preocupação dele no Salmo 51 era: não retires de mim o teu Espírito Santo, né? E Paulo também vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 30, né? Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, o povo de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém, o povo de Deus, entristeceu a Deus, entristeceu ao Senhor Jesus, que ele chegou ao ponto de chorar diante de Jerusalém. Que Deus nos guarde e nos livre disso, né, irmãos? Tem muitas pessoas que se preocupam em não entristecer o cônjuge, porque ama o cônjuge, né? Não entristecer um filho porque ama o filho, ou se preocupam em não entristecer os pais porque amam os pais, mas não se preocupam em não entristecer a pessoa bendita do Espírito Santo, a pessoa de Deus, que é quem deu tudo a ele, né? Pai, mãe, esposa, filhos. Por isso que Jesus também vai dizer: quem amar pai, mãe, mulher, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, quando você se preocupa somente em não entristecer pessoas, você só não fará nada errado na frente dessa pessoa. Mas quando você se preocupa em não pecar contra Deus, em não entristecer o Espírito Santo de Deus, você vai deixar de fazer algo errado em todo lugar. Porque você sabe que Deus está te vendo em todo lugar. Bom, essas foram as 6 lições que eu separei da vida de José para nossa edificação espiritual, e que possamos aprender com esse homem de Deus a fazer o melhor em toda e qualquer situação, né? E certamente Deus irá também nos honrar por onde nós passarmos. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 40. Deus abençoe a todos e até lá.